Qual o legado que o presidente Lula quer deixar? Né? Essa é a pergunta que a gente faz agora, com metade do governo já tendo se passado. O presidente Lula governou outros 2 mandatos com alta popularidade, criou programa de transferência de renda, o Bolsa Família, que fez muito sucesso, e surfou na onda da valorização das commodities, com o Brasil tendo um decréscimo da dívida bruta, como porcentagem do PIB, momento de geração de empregos formais e de aumento da renda. Né? Então, saiu com uma popularidade alta, né? Teve os escândalos de corrupção, isso divide a popularidade dele já, né? Mas assume o 3º mandato, ao meu ver, tentando implementar coisas parecidas que fez o 1º mandato. Né? Lula nunca foi um reformista, nunca foi um presidente revolucionário, ele é muito mais um conservador, né? Ao meu ver, no sentido político da coisa. E ele veio agora no mundo em que o presidencialismo tem menos poder e também tem desafios maiores, né? Inclusive de popularidade. A questão é, o que o governo está fazendo, o que o Lula pretende deixar aí de marca? Talvez seja seu último mandato, possível que seja, tem uma questão de idade, tem uma questão da popularidade dele mesmo, não ser garantida a eleição dele, enfim. E se for seu último mandato, quer dizer, como é que ele quer ser lembrado? Né? Corre-se o risco, né, de ser lembrado como um presidente que deixou uma inflação alta e uma dívida maior. Mais ou menos o que aconteceu com a Dilma. Tá? Talvez o governo Dilma traga mais lições para o presidente Lula do que ele imagine. Né? A Dilma também gozou de uma popularidade alta no seu mandato, a economia dava sinais de desaceleração, né? E a Dilma optou por botar o pé no acelerador, gastando muito mais, ao invés de dar uma segurada, para segurar a inflação, para deixar esse momento mais difícil passar. O resultado foi que, sim, ela se reelegeu, a duras penas, mas já começou o ano seguinte tendo que fazer um corte forte de gastos, mas que foi insuficiente. Né? A inflação veio, o desemprego disparou, a gente teve a maior crise econômica da nossa história em termos de queda de PIB, né? E a Dilma hoje ela não tem relevância política, pelo menos para o nível de um ex-presidente. Né? Então a questão os sinais estão aí. Né? A economia está melhor do que estava naquela época, é claro, mas a gente também tem uma preocupação com a dívida, a inflação dá sinais que pode aumentar. Então a questão a gente quer olhar para o longo prazo, quer dizer, a gente quer preparar o país para um ciclo de crescimento sustentável por anos, ou o presidente está preocupado em ganhar a próxima eleição para ele ou para quem ele decidir escolher. É esse o ponto. Né? O ideal seria olhar para os problemas estruturais. A gente tem sim um déficit público grande, o governo prometeu cortar subsídios para grandes empresas, não avançou. A gente tem a questão dos salários, altíssimos salários penduricalhos do judiciário, da elite do funcionalismo do executivo, do legislativo. Também não tem agenda para isso, não tem programa. Então, talvez seja o caso de pensar numa política de evitar a expansão de gastos. A gente tem muita dificuldade de cortar gasto no Brasil. A legislação não permite, né? Tem pouquíssimo instrumento para demitir funcionário público, por exemplo. Mas você pode evitar novas contratações ou criar novas carreiras que sejam menos generosas, né, para os funcionários públicos. Né? E também, né, avançar sobre esses penduricalhos aí que custam muito para o país. Então é preciso encarar, não é popular, não é uma medida que vai trazer muitos votos, mas é o certo a ser feito. E alguém precisa fazer. Nada é melhor que um presidente que está talvez deixando a vida pública, deixar um legado de responsabilidade fiscal e econômica. A gente teve uma reforma monetária no plano real, mas a gente nunca fez a nossa reforma fiscal que desse poder, né, para a economia, atrair investimentos, dar previsibilidade, crescimento sustentável. Por quê? Porque a gente aumenta os gastos de maneira estrutural, mesmo nos períodos que não tem receita. A gente tem muita dificuldade de cortar gasto no Brasil. Talvez seja aí que o governo pudesse deixar um legado, né, mesmo que isso possa custar eventualmente uma reeleição, né, uma eleição de um apontado.
mas seria o certo a ser feito, seria o melhor para o país e seria certamente o melhor para os mais pobres. E aí, qual será o legado que o presidente vai tentar deixar? Meu nome é Renan Pierre, se gostou desse vídeo, curte. Se não gostou, pode comentar aqui embaixo também, se discorda. Peço que compartilhe com as pessoas para fazer o projeto crescer, se inscreva no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.